galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do Focus, concurso no melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar a classe gramatical. Cá entre nós, é a base da língua portuguesa. Porque não existe a tal análise sintática, que é uma matéria muito temida pelos alunos. A análise que existe de verdade é a análise morfossintática. Então não tenho como olhar para um camarada isoladamente e classificá-lo sintaticamente. Eu tenho que ver a qual classe gramatical ele está ligado para aí sim classificar sintaticamente. Então, a verdade é, enquanto você não consegue identificar uma classe gramatical, olhar e falar, ó, é um adjetivo, é um verbo, é um pronome, é um advérbio, você não sabe nada. Agora, a partir do momento em que você olha e fala, ó, é um adjetivo com certeza, é um pronome com certeza, é um advérbio com certeza, é um substantivo com certeza, você já está bem para alçar voos maiores. Mas se liga só nisso daqui que está aqui no quadro. Na prova, quando um avaliador coloca a expressão função ou valor, ele pode trabalhar três perspectivas importantes dentro da língua portuguesa. A perspectiva morfológica, a semântica e a sintática. E por que isso acontece? Porque na língua portuguesa, você já sabe muito bem, nada é isolado, nada é solto, tudo está interligado. Eu não tenho como falar de morfologia sem falar de sintaxe, por exemplo. Eu não tenho como falar de sintaxe sem falar de morfologia. E eu não tenho como falar de morfologia e sintaxe sem falar de semântica. Então essas três modalidades da língua portuguesa vão sempre caminhar juntas. Mas, Sidoca, e aí? O que ele quer dizer no fim das contas? Vamos lá. Quando o camarada pede a função morfológica na prova, ele quer saber quais são as classes gramaticais. Ele quer saber se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo, se é pronome, é isso aí que ele quer saber. Se ele pede a função semântica, ele quer saber o sentido. E aí, meus amores, não adianta, não tem para onde fugir. Se ele está falando de sentido, você tem que se debruçar sobre o texto. Então, se eu pegar uma frase com cinco palavras é um texto. E aí, se porventura eu tirar uma palavra e colocar uma outra palavra, já é um novo texto. Talvez você, provavelmente numa sala, num curso presencial, já tenha falado assim para o seu professor. Ele analisou uma frase no quadro e aí você disse assim, professor, e se fosse assim? Esse se fosse assim já é um novo texto, já é uma nova frase, então já merece uma análise só para ele. É assim que funciona. Então não adianta, texto é texto. Agora, e a análise sintática? Vai pedir aqui, ó, os termos da oração. Então, nesse momento, é um ranger de dentes, porque o camarada quer saber se é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e por aí vai. Mas e se eu te falar que isso aqui tudo corresponde a 100% da análise que eu, avaliador, posso fazer testando você, concurseiro? 100%. Mas olha só que notícia bacana. Isso aqui, ó, as classes gramaticais correspondem a 70%. Só para frisar, quando eu consigo identificar uma classe gramatical, eu tenho facilidade para dizer o valor semântico, para dizer o valor sintático. Quando eu não consigo identificar a classe gramatical, como é que eu vou dizer o valor semântico e como é que eu vou dizer o valor sintático? Fica muito difícil. Agora, uma coisa importante. Em concurso, você não precisa estudar nem mais nem menos, mas deixe-me deixar isso bem claro. O que não é estudar nem mais? Porque muitos acham que não é para estudar o curso completo. Ah, não tem que estudar então o que está ali no curso, não é verdade? Não, você não tem que estudar, você não tem que pegar uma gramática, por exemplo, de 1000 páginas e decorar o que está nas 1000 páginas da gramática. Isso realmente você não precisa fazer. Agora, você também não pode estudar só por dicas e macete. Ah, só macetinho. Não é assim que funciona, não.
Não é assim que funciona, não. Você tem que estudar na medida certa. Então, por exemplo, a gente pensa em classes gramaticais. Eu tenho que saber tudo sobre as classes gramaticais? Eu tenho que saber tudo, por exemplo, sobre o adjetivo? Não. Tudo não. Mas eu preciso saber algumas coisas. Eu preciso saber que é uma classe que indica característica. Eu preciso saber que só possui duas funções sintáticas. Então agora eu vou mostrar exatamente o necessário para você. Nem mais, nem menos. E nós vamos brincar aqui agora com as classes gramaticais. Então vamos lá. Prepara aí o teu caderno, prepara aí a tua caneta, que agora a gente vai trabalhar, hein? Então vamos lá, vamos brincar aqui com as classes gramaticais. Vou testar a tua memória. São quantas classes gramaticais? Responde aí para mim. São 10 classes gramaticais. E eu divido as classes gramaticais em duas etapas. Eu tenho as classes variáveis e as classes invariáveis. Mas serão 5 e 5? Não. Eu vou fazer assim, ó. 6 classes variáveis e 4 classes invariáveis. Nós vamos começar pelas 6 primeiro, tá? E eu vou estudá-las exatamente assim como eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Tá vendo que uma fica isolada? Tá vendo? E as outras 5 juntas, tá vendo? Por que essa fica isolada? Quem é essa? Eu já te adianto. É o verbo, que é a classe mais variável de todas. E as outras 5 vão trabalhar num processo conjunto. Então, como o verbo é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante de todas, merece uma atenção peculiar, merece uma atenção só para ela. Então, ela é estudada sozinha. As outras 5 vão ser estudadas numa tacada só. Então, se liga só. Veja o que eu vou colocar aqui para vocês. Vou começar pelas 5, tá? Vou começar pelas 5. Neste momento aqui, eu te chamo para construir o conhecimento junto comigo. Então vamos lá. Qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável pelo nome? Você com certeza já respondeu aí, ó. Substantivo. E por que substantivo? Porque o substantivo é responsável por nomear os seres e as coisas. Só que o substantivo tem uma outra importantíssima função. Ele sempre vai ser um termo determinado. E o que significa dizer que um termo é determinado? Significa dizer que ele sempre vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal. Então ele vai ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto e por aí vai. E aí olha só que interessante, esse quadrinho bobo que eu estou montando aqui agora vai servir lá na frente para duas matérias bem presentes na tua prova, concordância verbal e concordância nominal. Primeiro vamos pensar na concordância verbal. O que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito, é uma relação sintática. Mas qual é o nosso grande problema? É que a gente acha que o verbo concorda com o sujeito todo. Isso não é verdade. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo ou um termo em função substantivada sem preposição. Na prova é normal o avaliador fazer assim. Ele coloca uma frase grandona, um sujeito grandão, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. Para piorar, como o avaliador é um cara esperto, ele coloca ali uma frase que faz sentido. Então você vai ler, vai entender a ideia transmitida e vai pensar que tudo está certo. Para piorar, está tudo no plural, então de boa. Só que a verdade é que o verbo não concorda com o sujeito todo. Ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. Então, se o núcleo estiver no singular, eu posso ter várias palavras no plural. Tô nem aí. O verbo vai ficar como? Obrigatoriamente no singular. É assim que funciona. Núcleo do sujeito no singular, verbo no singular. Núcleo do sujeito no plural, verbo no plural. Então, para eu acertar uma questão de concordância verbal, eu tenho que saber identificar o núcleo do sujeito, que vai ser um substantivo ou um termo
em função substantivada sem preposição. Vamos jogar além. Vamos para outra agora. Concordância nominal. O que é concordância nominal? É a relação entre o nome, que é o substantivo, e os seus determinantes. Estas 4 classes que aqui estão e que daqui a pouco você vai saber melhor quem é. Então, o substantivo manda e as outras que acompanham apenas obedecem. Então, se o substantivo estiver no singular, quem acompanhar vai ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, quem acompanhar vai ficar no plural. Se o substantivo estiver no feminino, quem acompanhar vai ficar no feminino. E se o substantivo estiver no masculino, quem acompanhar vai ficar no masculino. Pronto, é assim que funciona. Agora vamos para uma outra classe. Qual é a classe gramatical responsável por ordem, quantidade, fração? Que classe é essa? Você respondeu aí, eu tenho certeza, numeral. Só que o numeral é galho fraco em qualquer prova. Em qualquer prova. Então não tem por que a gente perder muito tempo com ele. Agora vamos para alguém importante. Qual é a classe gramatical responsável pela característica? Eu sei que você vai acertar. Qual é a classe responsável pela característica? É o adjetivo. Adjetivo. Aí agora eu quero fazer umas observações aqui com vocês. Está preparado? Canetinha na mão? Caderno na mão? Anota aqui esse exemplo, ó. Vocês vão anotar agora e entenda. Isso é o teu primeiro contato com a matéria. Depois você vai revisar o que você escreveu e vai fazer uma anotação mais organizada de uma melhor forma possível. Ok? Até porque aqui, eu não sei se você reparou, tem um quadro do tamanho de um sofazinho pequenininho. Não é um quadrão grandão que eu posso, ó, pá. Então, eu tenho esse espacinho aqui. Você tem seu caderno com várias folhas. Então, você se organiza para depois melhorar a sua anotação, até porque é assim que você vai, de certa forma, massificar. Até porque isso aqui vai ser o teu mapa mental. São as tuas anotações. Então, olha só. Se eu colocar uma frase assim, ó. Olha a frase que eu vou colocar aqui. O aluno, vírgula, atento, vírgula, acertou uma questão. Veja bem agora, a pergunta que eu vou te fazer, hein? Vou destacar aqui a palavra atento. Eu quero agora saber qual é a função sintática da palavra atento. Eu vou colocar opções, tá? Vou colocar opções aqui, ó. Letra A, predicativo do sujeito. Letra B, adjunto adnominal. Letra C, adjunto adverbial de modo. Letra D, aposto explicativo. Então vamos lá. Responde para mim agora. Qual é a função sintática do termo destacado? Qual é a função sintática da palavra atento aqui neste texto? Vamos lá. Eu já te dei um tempo para responder. Agora eu vou fazer a reflexão. Eu tenho certeza que vários responderam aposto explicativo. E por quê? Porque na escola vocês aprenderam que termos entre vírgulas ou é aposto ou é vocativo, o que é mentira. A verdade é que na língua portuguesa o único termo que sempre vem isolado pela vírgula é o vocativo de fato. Até porque se você tiver curiosidade, aproveita. Pega uma gramática para olhar os termos da oração. Você vai ver que tem termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. E que o vocativo vem por fora como se fosse uma observação. Por quê? Porque na verdade ele não faz parte do plano sintático. Na verdade ele faz parte do plano da oralidade, do plano discursivo. A gente não tinha muito o que fazer com ele, deixou como se fosse uma função sintática. E é por isso que ele sempre vai ser isolado. Mas perceber que o vocativo é isolado é muito fácil, até porque você tem uma gramática internalizada.
Afinal de contas, você é falante comum da língua portuguesa. Você pode até fazer um teste com um amigo seu, com alguém da sua família que tenha pouca escolaridade. Sei lá, estudou até a 4ª série. Manda uma mensagem para ele, começa a trocar ideia no WhatsApp. Você vai ver que ele sempre isola o vocativo. E aí você vai falar, nossa, por que ele isola? Porque a gente tem uma gramática internalizada, só que ele não isola da forma correta. Ele manda assim, ó, Sidney, aí ele manda a mensagem. É uma mensagem solta. Na segunda é que ele escreve o que de fato quer falar. Agora, você não vai fazer assim, você vai fazer Sidney, vírgula, e vai colocar a mensagem. Então, o vocativo, de fato, sempre vem isolado pelas vírgulas. Mas e aposto? Aposto vem isolado pela vírgula? Depende. O explicativo, sim. Mas eu tenho outros tipos de aposto. Eu tenho aposto nominativo, eu tenho aposto recapitulativo, eu tenho aposto distributivo e o único que vem entre vírgulas é o explicativo. Aí você vai falar assim, ué, então é esse aí, o explicativo. Mas peraí, para ser um aposto, que é uma função sintática, obrigatoriamente tem que ser um substantivo morfologicamente. Então, para ser aposto, tem que ser substantivo. Tanto que existe a oração subordinada substantiva apositiva. E aqui é aposto? Aqui é substantivo? Claro que não. Aqui é um adjetivo. Então já não pode ser aposto. Aí alguns diriam que é um adjunto adverbial de modo. Por quê? Ora, porque parece um modo como ele fez, como ele acertou ali a questão. Mas para ser um adjunto adverbial, deveria ser um advérbio. E ali não é um advérbio. Então vamos recapitular. Para ser aposto, teria que ser um substantivo. E não é substantivo. Para ser um adjunto adverbial, teria que ser um advérbio. E não é um advérbio. Ali é um adjetivo. E se liga só nessa. Quando é um adjetivo, morfologicamente falando, só tem duas possibilidades sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. E se você tentar estudar isso sozinho na gramática, pode ser que você se enrole. Porque na gramática prescritiva, de fato, do Bechara, do Celso Cunha, do Rocha Lima, eles não se preocupam em ensinar. Ali eles só vão colocar a regra. Então eles vão colocar que você precisa ver a característica do adjetivo. E se esse adjetivo possuir uma característica permanente, ele será um adjunto adnominal. E se ele possuir uma característica não permanente, ele será um adjetivo, aliás, um predicativo. Só que aí se liga, esse negócio de ver característica permanente e não permanente é só quando não tem um verbo de ligação, tá? Veja que aqui não tem nenhum verbo de ligação. E que pode ser um adjunto adnominal e que pode ser um predicativo. Aí você fala, mas como assim, Sidoca? Para ter predicativo não tem que ter verbo de ligação obrigatoriamente? Não. Não. Eu posso ter predicativo do sujeito e predicativo do objeto sem o verbo de ligação. O contrário é que de fato não acontece. Se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem predicativo do sujeito. Mas eu posso ter um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto sem ter o verbo de ligação. Aí eu pergunto para você agora, diz para mim, vou até numerar, frase 1. O aluno da frase 1 aqui, ele é atento sempre ou ele é atento de vez em quando? Aí você vai fazer igual o Tadeu de Pantanal. Sei lá, não conheço. Aí calma, para isso serve o professor. Vamos fazer aqui agora uma análise mais tranquila. Entender a estrutura. Adjunto, por que tem esse termo ad? Porque está junto. Então está junto do nome. Logo, é uma estrutura interna. Então, o adjunto adnominal é uma estrutura interna. E o predicativo é uma estrutura externa. Ok, Sidoca, mas o que isso quer dizer? Vamos lá. Eu só tenho dois tipos de predicativos, o do sujeito e o do objeto. Então, significa que eu vou confundir o adjetivo dentro de duas funções sintáticas, sujeito e objeto. Então, se o adjetivo está dentro do sujeito,
ele é adjunto adnominal. Agora, se ele está fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Agora, se ele está no objeto, ele está dentro do objeto, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele está fora do objeto, fazendo referência ao objeto, aí ele é um predicativo do objeto. Então, eu te pergunto, qual é a função sintática da palavra atento? Vamos fazer uma análise sintática. É óbvio que nós ainda não chegamos ao ponto de analisar transitividade, de aprofundar a análise sintática, mas a análise que eu vou fazer aqui é muito básica. Eu quero saber quem é o sujeito. Como é que a gente descobre quem é o sujeito? A gente pergunta para o verbo. Sempre. Duas perguntinhas. Quem ou o que? Se eu disser João quebrou o pé, eu pergunto quem quebrou o pé. E eu perguntei quem porque o sujeito é uma pessoa. Mas se eu disser a cadeira quebrou, eu vou perguntar o que quebrou. E agora eu perguntei o que porque o sujeito é uma coisa. Mas se a frase for muito grande ou estiver invertida, não importa. A primeira pergunta sempre é para definir quem é o sujeito. Então diz para mim, quem foi que acertou uma questão? O aluno. Isso é o sujeito. E veja que a palavra atento, ela está fora do sujeito. Porém, ela faz referência ao sujeito. Mas ela nem tem como ficar junta da palavra aluno, porque a vírgula impede. Então, sabe qual é a função sintática aqui da palavra atento? É predicativo do sujeito. E o que isso significa? Que este aluno aqui, ele não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que acertou uma questão. Agora, e se eu quisesse ser mais traiçoeiro com você? Vamos lá. Se eu propusesse uma questão de reescritura, colocasse aqui uma frase 2 e colocasse assim, ó, o aluno atento acertou uma questão. Eu mudei o quê? Eu tirei as vírgulas. E aí eu te pergunto, na troca da frase 1 pela frase 2, eu promovi algum prejuízo gramatical? Responda aí para mim. Não. Por que não tem prejuízo gramatical? Porque as duas frases estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Mas o que eu promovi aqui? Uma alteração de sentido. Sabe por quê? Porque agora na frase 2, o sujeito aumentou. Quem foi que acertou uma questão? O aluno atento. Tudo isso é o meu sujeito. E veja que agora atento está dentro do sujeito. Veja que agora atento está junto do nome aluno. Portanto, atento aqui é o que a gente chama de adjunto adnominal. Então, na frase 2, o aluno é atento sempre. Ele não é atento, não foi atento só na hora que acertou a questão. Ele é atento quando joga bola, quando vê TV, quando namora, quando come, por aí vai. Então essa foi a troca. A troca foi semântica, a mudança foi semântica. Na frase 1, o aluno é atento de vez em quando. Na frase 2, o aluno é atento sempre. Veja que houve mudança sintática e semântica, mas nem sempre tem mudança sintática para que haja mudança semântica, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui, eu fiz esta questão só para te mostrar a importância da identificação da classe gramatical. Mais lá para frente, nós vamos entender melhor a análise sintática. Mas agora, eu já quis te dar um choque de realidade. Eu quis te mostrar que para ser um aposto, tem que ser substantivo. Para ser um adjunto adverbial, a priori, tem que ser um advérbio. E quando nós nos depararmos com um adjetivo, ele só pode ter duas funções sintáticas. Só duas. O adjetivo não pode ser núcleo do sujeito. O adjetivo não pode ser um adjunto adverbial. O adjetivo não pode ser nada além de adjunto adnominal e predicativo. É isso que ele pode ser. E ele vai ser um adjunto adnominal quando estiver junto do nome e quando não estiver junto do nome, será um predicativo. Agora vamos continuar aqui a nossa brincadeira, ó. Vamos lá, vamos lá.
Vamos para outro camaradinha. Qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável por flexionar em gênero e número? Quando eu falo em gênero, eu falo em masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do artigo. Só que aí é que tá. O artigo é um cara menosprezado. Às vezes, no próprio edital. E de um jeito irresponsável. Alguns editais não colocam classes gramaticais. Alguns editais colocam classes gramaticais e põem o nome da classe gramatical. Eles vão colocando substantivo, adjetivo, verbo. Olha só que loucura. E em alguns não aparecem interjeição, o que é comum, até porque interjeição é um galho fraco, mas em alguns não aparece artigo. E é uma loucura não aparecer artigo. Até porque se você parar para pensar, crase é a fusão do a preposição com o a artigo. Então se você não domina artigo, você não tem como dominar a crase. E além disso, vamos lá, nós normalmente aprendemos que o artigo só faz isso, flexiona em gênero e número, mas ele tem outras duas importantíssimas funções e muitos nem se dão conta. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas duas importantíssimas funções, mas primeiro vem para cá, ó. Quando a gente fala em gênero e número, tem o coringa. Tem o coringa do gênero e tem o coringa do número. O coringa do gênero é o masculino e o coringa do número é o singular. Isso vai ser útil para nós? Vai, por exemplo, coringa do gênero. Se aqui fosse uma sala presencial com 100 alunas, 100 mulheres, eu diria boa tarde, bom dia, boa noite, alunas. Mas e se fossem 99 mulheres e um homem? Eu diria boa noite, boa tarde, bom dia, alunos. Ué, mas por que, Sidoca? Porque o neutro na língua portuguesa, desde a época do latim, sempre foi o masculino. Então, quando eu digo os alunos do Focus são estudiosos, os alunos, eu não estou falando apenas do Pedro e do João, eu estou falando da Maria, da Joana, da Bruna, da Letícia, da Milene, eu estou falando de todos os alunos. Agora, outra coisa importante, em alguns momentos vocês vão ficar na dúvida se um termo é variável ou invariável. Basta pensar nisso daqui. Se você tem uma palavra que só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que ela é invariável. Agora, a partir do momento em que você é capaz de jogá-la para o feminino ou então de jogá-la para o plural, ela já se tornou o quê? Variável. Mas vamos para as outras coisas. O artigo, ele é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. Nós temos quantos tipos de artigos? 2. Eu tenho o artigo definido e o artigo indefinido, não é verdade? Então vamos lá, vamos anotar aqui essa peculiaridade. Artigo. Eu tenho artigo indefinido e eu tenho artigo definido. Estruturalmente falando, quem é o artigo indefinido? É o um, o uma, o uns e o umas. Agora, e semanticamente falando, para que serve um artigo indefinido? Para mostrar um elemento desconhecido no universo do texto. Agora, e o artigo definido? Estruturalmente falando é mole, ó. O, a, os, as. Mas e semanticamente? Para que serve um artigo definido? Ele serve para mostrar um elemento conhecido no universo do texto. Só para vocês terem noção, eu acabei de mostrar que os artigos definidos mostram elementos conhecidos. Então, crase só ocorre diante de termo conhecido, diante de termo especificado dentro da língua portuguesa. Mas vamos melhorar isso daqui, ó.
Vamos melhorar isso daqui, ó. Vamos supor que você seja uma pessoa arteira no trânsito, sabe? Uma pessoa que apronta, que é acelerada, que está sempre correndo. Então, de vez em quando, você leva umas multinhas. Aí eu coloco assim, ó. Vou colocar frase 1 e frase 2. Vou te chamar de João, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Um guarda multou o João. Aí, olha a outra frase. O guarda multou o João. Vamos aproveitar para fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu tenho duas frases e no começo hoje desta aula eu frisei bem que você na prova pode ser cobrado por 3 perspectivas: morfológica, semântica e sintática, não é verdade? Então vamos lá. Sem nem analisar, eu posso afirmar que estas duas frases são idênticas morfologicamente? Eu posso. Pois quando eu digo que elas são idênticas morfologicamente, eu estou dizendo que elas possuem a mesma classe gramatical, as mesmas. Então vamos lá. Artigo, artigo, substantivo, substantivo, verbo, verbo, artigo, artigo, substantivo, substantivo. Então elas são idênticas morfologicamente. E eu te pergunto, elas são idênticas sintaticamente? Se você domina minimamente a análise sintática, você vai perceber que sim, elas são idênticas também sintaticamente. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Porém, elas são diferentes semanticamente. Por quê? Vamos lá. Porque na frase 1 eu tenho um artigo indefinido, então esse guarda é desconhecido. Na frase 2 eu tenho um artigo definido, então esse guarda aqui é conhecido. Só que eu vou aproveitar para aprofundar um pouquinho, tá? Em cada ato de fala, em cada ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas: quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor e, obviamente, tem aquilo que é dito. Então vamos supor que agora, neste momento, eu estou conversando com você. Eu sou o emissor e você é o receptor ou interlocutor, como preferir. E eu vou dizer a primeira frase. Eu vou dizer: um guarda multou o João. Prestou atenção? Então, neste momento, eu mostro que eu, emissor, não conheço o guarda. E detalhe, nesse momento é como você também não conhecesse. Afinal de contas, se eu que sou o emissor não conheço, como é que eu vou saber se você conhece ou não conhece? Talvez, dando continuidade a essa conversa, a esse texto, lá na frente eu descubra que você conhece o guarda, mas neste primeiro momento, só com este texto não tem como. Eu não conheço e você também não conhece. Agora o João é óbvio que a gente conhece, é o João, é nosso amigo, é nosso conhecido. Mas e se eu chegar para você e falar assim, ó, o guarda multou o João? Eu mostro que eu conheço o guarda e detalhe, mostro que você também conhece. Porque se você não conhecesse, o processo de comunicação não seria plenamente satisfatório. Você ia falar assim para mim, ué, que guarda? Então tá vendo como eu, enquanto emissor, sei exatamente quem é o meu interlocutor e faço as minhas seleções de vocabulário. Eu escolho, inclusive, qual é o artigo que eu vou colocar, porque eu sei quem vai me ouvir. Então eu escolho o artigo definido ou o artigo indefinido. Detalhe, eu não preciso saber o nome completo do cara, o CPF, o RG, basta ser aquele guardinha da esquina que está sempre mutando. Ó, aquele guarda ali, ó, tá sempre aqui, esse daqui é danado. Então eu conheço dentro do nosso universo do texto. Existe um contexto para isso. Então tá vendo como é que a gente tem que valorizar? Aí você vai dizer, ah, mas isso cai em prova, Sidoca? Não, isso cai em prova? Cai em prova. Os caras simplesmente pegam, às vezes, um substantivo que vem depois de um artigo assim e dizem dessa forma: tal termo foi utilizado de forma genérica dentro do texto, ou tal termo foi utilizado de forma específica dentro do texto. Desse jeito. E aí? Basta olhar para o artigo.
Frase 1 significa que o guarda, aqui ó, o termo guarda foi utilizado de forma genérica de fato. Na frase 2, o termo guarda foi utilizado de forma específica. Agora vamos lá. Eu disse a você que ele faz 3 funções, não é? Ele flexiona em gênero e número, ele me mostra se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto, mas ele também é capaz de fazer uma outra coisa maravilhosa. Ele é capaz de modificar todas as classes gramaticais, inclusive ele próprio. Na verdade, ele é capaz de substantivar todas as classes gramaticais. Veja só, vou colocar aqui um exemplo, ó. Vamos supor que você, João, tenha conquistado a aprovação no concurso dos teus sonhos. E a Maria, sua namorada, resolveu fazer uma comemoração. E aí, logo assim que saiu no Diário Oficial, a Maria viu, porque mulher é responsável nesse ponto. Ó, tá para sair no dia tal o resultado do concurso. Caraca, ela acorda cedo, nem dorme, ela vai ver. Homem não, porque depende do dia. Se for no sábado, e no sábado tem um futebolzinho às 10 da manhã, resultado tá para sair às 9. Ele vai falar, não vou ver não. Vou ver não, porque vai que eu não passei. E aí eu vou estragar meu futebol. Então prefiro ir pro meu futebol, tomar minha cervejinha, comer meu churrasquinho, depois eu vejo. Até porque se eu passar, já tá comemorado. Se eu não passar, imagina, vou estragar meu futebol. Vou ficar triste ali na bad trip? Não, não vou. Mas mulher não, mulher é responsável. Mulher vai ver direitinho, cedinho. E aí ela vai ligar pro João. João, meu amor, você passou em primeiro lugar na prova. Aí ele vai falar assim, que isso? Aí ela vai falar, corre pra casa agora. Larga esse bando de macho aí, suado, e vem pra casa agora que eu tenho uma surpresa pra você. E aí ele vai, né? Todo feliz, todo pimpão. Quando ele chega e abre a porta, tá tudo escuro, porém com velas acesas e pétalas de rosas jogadas pelo chão. E não é um despacho de macumba, nada disso. É só um clima romântico. E aí ele olha para a porta da cozinha e quem lá está? Maria, com a camisola de seda transparente, uma taça de vinho na mão. Ela olha para ele e diz assim, João, o jantar está na mesa. Então olha só como é que ela vai falar. Ela vai dizer assim, ó, João, vírgula, porque é um vocativo, o jantar está na mesa. Claro que para ser um jantar de sucesso, entrada, ovo de codorna e amendoim, prato principal, ostras e para beber aquele vinho catuaba, que é para não dar caô, né? Mas na prova, sabe o que o avaliador vai fazer? Ele vai destacar a palavra jantar e vai perguntar a classe gramatical. Só que o avaliador é traiçoeiro, então ele vai dizer que é um verbo, por exemplo. E será que vai ter gente caindo nisso? Claro! Como é que a gente aprendeu a identificar um verbo na escola? É aquele camarada que eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, ele janta. Então, caramba, é verbo, mas peraí. Veja que antes tem um artigo. E o artigo, ele só existe na frase para acompanhar um substantivo. Então aqui, jantar não é verbo. Jantar aqui é um substantivo. Eu quero te mostrar uma coisa que talvez nunca tenham te mostrado. A diferença nas imagens que vão se projetar na nossa cabeça, na diferença entre o verbo e o substantivo neste tipo de situação. Pois tudo aquilo que a gente usa de linguagem remete a significado e significante. Então, na verdade, a gente cria pequenos filmes o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Você não é maluco. Ih, tô sonhando acordado. Não, é normal, tá? Aí, eu digo assim, pô, tô morrendo de fome, vou jantar agora. Nesse momento, em milésimos de segundos, vai passar a ação do Sidoca, praticando a ação de comer alguma coisa no período noturno, porque almoçar é de manhã, jantar é à noite, não é verdade? Mas você vai perceber que eu vou praticar uma ação. Agora,
quando eu digo o jantar está na mesa, qual é a imagem que passa na tua cabeça? É um retrato, não é uma ação, é um retrato. A comida em cima da mesa. Arroz, feijão, maionese, farofa, bife, batata frita, salada. É esse tipo de coisa. Então veja que aqui não tem como ser um verbo. Aqui é um substantivo. E o nome desse processo tem nome. O nome deste processo aqui é derivação imprópria ou conversão. Eu vou até aproveitar para fazer uma pequena análise aqui com vocês sobre derivação. Vou fazer uma revisão, uma pequena revisão, rápida. Eu não vou aprofundar não, mas é uma pequena revisão até porque você já viu isso em algum momento da sua vida. O que é a derivação? A derivação é o processo pelo qual formamos novas palavras, ou seja, as palavras derivadas, a partir de uma palavra já existente na língua, que é a palavra primitiva. Eu te pergunto, eu formei por um acaso uma nova palavra? Eu coloquei algo a mais na palavra ou eu diminuí a palavra? Não, a palavra continuou a mesma. Jantar verbo e jantar substantivo são grafadas da mesma forma e pronunciadas da mesma forma. Eu não mudei nada, mas eu mudei a classe gramatical. E é por isso que se chama derivação imprópria, porque na verdade é uma impropriedade da língua. Não teve derivação de fato. O que houve foi uma conversão gramatical, uma mudança gramatical. Eu mudei a classe gramatical. O que a priori é um verbo, neste contexto, funcionou como substantivo. E aí, diz para mim, o artigo merece ou não merece atenção? É claro que merece. Agora, para finalizar essa etapa aqui, nós vamos falar de um camarada que trabalha em prol do nome. Quem é que trabalha em prol do nome? É o pronome. E por que eu fiz essa brincadeira prosódica? Porque realmente ele trabalha para o nome. E quem é o nome? É o substantivo. E o que isso significa? Que das duas, uma. Ou o pronome acompanha o substantivo ou ele substitui o substantivo. Então, peraí, tem o pronome que serve para acompanhar e tem o pronome que serve para substituir. E eles possuem nomes. O pronome que serve para acompanhar se chama pronome adjetivo. O pronome que serve para substituir se chama pronome substantivo. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó, meu filho é esperto. Vou até aproveitar para falar um negocinho, né, bacana para você, vai cair na prova. Eu não sei se você sabe, mas a palavra esperto pode ser escrita com S ou com X, sabia? Com S é de sagaz. Meu filho é esperto. Significa que ele é sagaz, ele é antenado, ele consegue, sabe, se virar bem nos 30. Ele, filho, vai ali fazer essa parada aqui. Ele vai conseguir fazer sozinho. Agora, tem um esperto com X, que vem de experiência. Então eu digo, João trabalha há 30 anos nesta empresa. Ele é um funcionário esperto com X. Nada impede de ele também ser esperto com S. Mas quando eu digo que ele é esperto com X, eu quero dizer que ele tem experiência, expertise. Ele sabe fazer aquilo dali. Tranquilo? Então veja aqui, ó. Meu filho é esperto. Eu quero saber quem é o sujeito. Quem é esperto? Meu filho. Quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. Então o núcleo aqui é a palavra filho. E eu te pergunto, o vocábulo meu está acompanhando o substantivo filho ou substituindo o substantivo filho? Ora, ele está acompanhando. Então a primeira análise que eu faço é que ele é um pronome adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo. Depois, se eu quiser aprofundar, aí eu vou dizer que ele é um pronome possessivo, porque claramente aqui indica posse. Mas e se eu, o avaliador, quiser te derrubar? Eu vou, por exemplo, colocar aquela frase boba, vou destacar o vocábulo meu
e vou perguntar qual é a classe gramatical. E dentre as opções, obviamente, vou colocar pronome adjetivo. Vamos supor que eu coloque assim, ó, letra A, pronome adjetivo, letra B, pronome relativo, letra C, pronome demonstrativo, letra D, sei lá, advérbio. Coloquei essas opções. O aluno vai olhar para um negócio desse e vai falar assim, não é possível. Ah, essa questão só pode estar de sacanagem. Essa banca só faz besteira. Tá errada essa questão. Porque ele vai procurar pronome possessivo e não vai encontrar. Caramba! Então a questão tem que ser anulada? Não, o gabarito dela é letra A. Porque antes de ser um pronome possessivo, a verdade é que todos os pronomes que nós conhecemos, o possessivo, o indefinido, o demonstrativo, o relativo, todos eles ou são pronomes adjetivos ou são pronomes substantivos, porque eles ou acompanham um substantivo ou substituem um substantivo. Agora é claro, aqui no lugar de pronome adjetivo eu poderia ter colocado o pronome possessivo, ou poderia ter colocado uma resposta bem completa, pronome adjetivo possessivo. Agora o que eu não poderia fazer? Criar a alternativa E e colocar pronome possessivo. Aí eu teria dois gabaritos e a questão de fato teria sido mal formulada e seria anulada. Mas vamos lá. E se eu colocar assim, ó? Ele é esperto. Quem é o sujeito? Ele. Quem é o núcleo do sujeito? Ele. E eu te pergunto, esse pronome, ele acompanha o substantivo ou ele substitui o substantivo? Ora, ele substitui. Então, qual é a primeira análise que eu faço? É que ele é um pronome substantivo, para depois aprofundar e dizer que é um pronome pessoal do caso reto. E aí, só para confirmar que o núcleo do sujeito ou o núcleo de qualquer estrutura nominal vai ser o substantivo ou qualquer termo que esteja em função substantivada. Veja que é um pronome e é núcleo do sujeito. Mas por que núcleo do sujeito? Porque é um pronome que está substituindo o substantivo. Tanto que eu digo que ele é um pronome substantivo. Ele tem valor de substantivo. Detalhe, outra questão gostosa que poderia cair na prova. Camarada coloca a frase, meu filho é esperto. Ele vem aqui e destaca só o meu. E ele diz na alternativa que o termo destacado possui valor adjetivo. Certo ou errado? Certo. Ué, mas como assim? Ué, porque qualquer termo que acompanha o substantivo tem valor adjetivo. Acompanha o substantivo? Qualquer um que acompanha o substantivo tem valor adjetivo. Meus amores, eu mostrei aqui as 5 primeiras classes que no decorrer do curso vão aparecer de novo. Nós vamos ter a oportunidade de massificá-las, mas agora era só um panorama dessas 5 primeiras. Vamos fazer algumas questões para a gente colocar em prática. Questão de prova. Acompanha aqui comigo, ó. O seguinte termo em função adjetiva sublinhado está substituído de forma inadequada por um adjetivo. Essa questão ela é muito boa e ela não exige realmente um conhecimento técnico. Ela não te exige um conhecimento técnico. Ela exige capacidade de raciocínio e conhecimento de mundo. E não é um conhecimento de mundo exacerbado, é um conhecimento de mundo ínfimo. Então significa que você precisa ter atenção. Então leia com atenção, leia com calma, leia em voz alta de preferência para você entender o que a questão está falando. Então vamos lá. A questão está pedindo um termo com função adjetiva que esteja substituído de forma inadequada por um adjetivo. E aí você está vendo que todos os termos aqui destacados têm mais de uma palavra. Então, provavelmente está trabalhando com locuções adjetivas. Locução tem mais de um termo. E aí vamos pegar as locuções adjetivas e vamos substituir por um único adjetivo.
Só que a questão quer a errada. Então vamos lá. Letra A. A vida é uma calamidade em prestações. E aí trocou por parcelada. Eu poderia colocar que a vida é uma calamidade parcelada? Claro que sim, porque dizer que eu estou pagando em algo em prestação significa que eu estou pagando algo parcelado. Então essa primeira aqui, ok, mas eu quero a errada. Letra B. Nunca temas sombras. Elas simplesmente significam que há luz em algum lugar perto. E aí ele pede para trocar por próxima. Vou botar próxima aqui. Vai valer? Vai, claro que sim. Por quê? Porque próxima vai estar relacionada à luz. Então elas simplesmente significam que há luz próxima. É a mesma ideia? É. Vamos para a próxima. Que pena que os homens não podem trocar seus problemas. Todos sabem exatamente como resolver os problemas de outras pessoas. E aí troca por problemas alheios. E o que é um problema alheio? É o problema do outro. Então tá certinho, tá certinho. Letra D. Algumas pessoas fazem planos tão complexos para dias chuvosos que não aproveitam o dia de sol de hoje. E aí troca de sol por ensolarado. O dia ensolarado. Acho que era mais fácil. É óbvio que está certo. Certinho. Só nos restou a letra E. Vamos lá. Tempo é a coisa de mais valor que um homem pode gastar. E aí colocou aqui como mais cara. Tempo é a coisa mais cara que um homem pode gastar. Mas aqui, quando diz que o tempo é a coisa de mais valor, não é questão de preço. Você não tem como, dizer que é caro. O tempo é caro. É uma coisa valorosa e não mais cara. É uma coisa valorosa. Tem valor inestimável. De fato, talvez a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Tem até um filme muito legal com Justin Timberlake, O Preço do Amanhã. Se você não viu, veja que é muito maneiro, tá? Então aqui não era a coisa mais cara, e sim a coisa mais valorosa. Gabarito, letra E. Próxima. A frase abaixo em que o vocábulo sublinhado exemplifica uma classe gramatical diferente da dos adjetivos é. Essa questão aqui ela é interessante, porque se você olhar para todos os termos destacados, a priori eles são adjetivos. Então vamos lá. Arrogante é adjetivo, insubstituível é adjetivo, enganado é adjetivo, grandioso é adjetivo. Aí a letra D é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque as pessoas se acostumam a buscar o adjetivo acompanhando necessariamente um substantivo. Mas espera aí, o nada que aqui aparece, que claramente é um pronome indefinido, não é um pronome indefinido acompanhando um substantivo. É um pronome indefinido substituindo um substantivo. Então tem valor de substantivo. Isso significa que esse grandioso aqui está acompanhando um termo que tem valor adjetivo, valor substantivo, e é claro que grandioso aqui é um adjetivo. E chato? Chato também é um adjetivo, mas espera aí. Pontualidade é a virtude do chato. O que é o do? É a contração da preposição de mais o artigo o. E o que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Substantiva. Então a palavra chato aqui é um substantivo e não um adjetivo. Portanto, gabarito também letra E, tá? Agora, meus amores, vou finalizar esse bloco aqui para começar outro, tá? Então, continuando aqui a nossa brincadeira, meus amores, nós já falamos sobre as 5 primeiras classes gramaticais e agora nós vamos falar sobre a 6ª classe gramatical variável, que é o verbo.
E aí vamos aproveitar para construir o conhecimento juntos. Quando eu falo em verbo, qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça? Provavelmente você vai dizer ação. Mas o verbo, ele só indica ação? Não. Ele também indica o quê? Estado. Mas ele só indica ação e estado, Sidoca? Não. Ele também indica uma outra coisinha. Ele indica fenômenos da natureza. Então, para ser verbo, tem que indicar ação, estado e fenômeno? Calma, não é só isso. Além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Como assim com a perspectiva temporal, Sidoca? Tem que indicar passado, presente e futuro. Porque vamos lá, se eu disser a filmagem da aula ficou perfeita, a palavra filmagem indica ação, porque é o ato de filmar, mas nem por isso foi um verbo, foi um substantivo. Se eu disser os alunos do Focus são estudiosos, estudiosos é um estado, mas nem por isso é um verbo, é um adjetivo. Se eu disser a chuva caiu forte noite passada, a palavra chuva é um fenômeno da natureza, mas nem por isso foi verbo, foi um substantivo. Então, para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Tem que, de alguma forma, fazer alusão a passado, a presente ou a futuro. Só que, ele é importante por isso? Não. Na verdade, o verbo é muito importante porque ele é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Porque, na verdade, o verbo me mostra quem é ele próprio, me mostra quem é o sujeito e me mostra também quem é o complemento. Ou seja, o verbo me dá praticamente todos os termos da oração. Mas é o momento de estudar isso aqui agora? Não, nós vamos estudar mais à frente. Agora eu quero me preocupar com a parte morfológica. Então eu quero me preocupar com as desinências verbais. E nós temos as desinências modo temporal e número pessoal. Cá entre nós, número pessoal é muito tranquilo. Número você já sabe que é singular e plural. E pessoa é a pessoa do discurso. Eu tenho quem fala, mas eu também posso ter com quem se fala e eu ainda posso ter de quem se fala. Então eu tenho 3 possíveis pessoas num discurso. Só que eu tenho 3 no singular e eu tenho 3 no plural. Só que você domina isso daqui, quer ver? Ó, primeira, segunda e terceira no singular, primeira, segunda e terceira no plural. Vamos preencher. Quem é a primeira do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. No plural, quem é a primeira do plural? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles ou elas. Pô, isso aqui é mole. Onde é que o bicho vai pegar? Aqui no modo e no tempo. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, eu tenho 3 modos verbais. Eu tenho um modo indicativo, eu tenho o modo subjuntivo e eu tenho o modo imperativo. Como é que isso funciona? Para que isso funciona? Na verdade, o modo verbal serve para mostrar qual é a atitude que tem na estrutura. E os nomes são bem apropriados, porque o modo indicativo ele serve para indicar um fato, indicar aquilo que é certo, aquilo que é real, aquilo que é concreto. Então, o modo subjuntivo vai indicar uma atitude realista. E o modo subjuntivo? Ele trabalha na contrapartida. Se o indicativo trabalha aquilo que é um fato, aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma hipótese. Então, trabalha o subjuntivo com a atitude hipotética. E o imperativo? Ora, esse é muito fácil. A palavra imperativo vem da palavra imperador. O que o imperador faz? Ele manda. Então aqui indica ordem. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá.
Se eu disser assim, ó, João, saia daqui agora, eu acabei de dar uma ordem, então modo imperativo. Mas se eu disser assim, ó, João quebrou o braço da cadeira, eu dei uma ordem por acaso? Eu disse, vai lá e quebra o braço da cadeira? Não, eu disse, João quebrou o braço da cadeira. Então eu já sei que não é um imperativo. Aí eu vou ficar na dúvida se é indicativo ou se é subjuntivo. Mas peraí, ao dizer que ele quebrou o braço da cadeira, isso é um fato ou uma possibilidade? É um fato, ele quebrou, já era. Então, é modo indicativo. Agora, se fosse assim, ó, João talvez soubesse as respostas do teste. Ele sabe? Não, talvez soubesse. É uma possibilidade. Então, modo subjuntivo. E quando a gente pensa em tempo, aí é que o bicho pega. Eu também tenho 3 tempos verbais, passado, presente e futuro, que a gente vai chamar aqui de pretérito, presente e futuro. Só que ele se torna mais difícil que o modo, mesmo sendo 3 também. Por quê? Porque o tempo vai se ramificar, coisa que não acontece com o modo, tá? Como assim vai se ramificar? Vamos lá, ó. O presente, obviamente, não vai se ramificar, porque ele é pontual, ele está acontecendo. Mas o futuro, ele se ramifica em futuro do presente e em futuro do pretérito. O pretérito, então, este é que se ramifica. Tem o pretérito perfeito, tem o pretérito imperfeito e tem o pretérito mais que perfeito. E sem sombra de dúvidas, este camarada aqui é o que mais cai nas provas de concursos públicos. Não tem banca certa não, tá? Qualquer banca, IBFC, AOCP, IBAD, IDECAN, FAURGS, Fundatec, Sebrasp, FCC, FGV, VUNESP, Quadrix, IBAN, qualquer banca. A estrutura que mais cai é o pretérito. E eu te digo mais, é o pretérito imperfeito o que mais cai. Mas vamos lá. Por quê? Primeiro que ele é o mais ramificado, então, poxa, já está aí justificado. Segundo e principal motivo, o avaliador tem certeza que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais que perfeito. E basta eu saber o que significa a palavra perfeito. Se você tiver curiosidade, pegue um dicionário e veja o que significa a palavra perfeito. Sabe o que significa? Completo. Isso mesmo. Eu não sei se você é mãe, é uma linguagem meio que cristalizada dos médicos no dia do nascimento de uma criança. Quando o médico vai entregar o filho, né, a filha para a mãe, ele diz assim, seu filho ou sua filha nasceu perfeito ou perfeita. Por quê? Porque aquela criança nasceu completa. Ela tem tudo. Ela tem bracinho, perninha, boquinha, orelhinha, olhinho, narizinho. Ela é completa, não falta nada. Ela não tem imperfeições. Ela é completa. Completa. Ela pode ser feliz sozinha. Pronto, é isso. E quando eu digo que um pretérito é perfeito, eu quero dizer que é um passado completamente realizado. Como é que isso funciona na prática? Você me pergunta assim, Sidoca, o que você fez ontem? Aí eu digo, ontem eu joguei bola. Joguei bola é passado, não é passado? Mas não já acabou? Já acabou. Então, pretérito perfeito. É assim que funciona. Mas e esse pretérito imperfeito? Esse prefixo in aqui vem para negar essa completude. Então, vai, no final das contas, indicar uma continuidade. Como assim? O pretérito imperfeito, ele é um tempo verbal no passado que indica um processo rotineiro, habitual, contínuo. E aí você fala assim para mim, Sidoca, o que você fazia há 20 anos? Aí eu vou dizer, eu só jogava videogame. E pensa comigo, é passado, não é passado? Mas eu fiz só uma vez? Não, eu fiz várias vezes, era um hábito, era uma rotina. Então, pretérito imperfeito. É assim que funciona. E o pretérito mais que perfeito? Ele é o que a gente chama de passado do passado. Pois lá na gramática diz que ele é um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso funciona na prática?
Eu digo que o João tirava os sapatos que Maria usara na festa. Pensa comigo nessa linha narrativa. O que aconteceu primeiro pela lógica? O João tirou os sapatos da Maria ou a Maria usou os sapatos dela? Ora, a Maria primeiro usou para que depois João pudesse tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado, que é o tirava. E por isso é o que a gente chama de pretérito mais que perfeito, tá? E dessa forma a gente deu uma boa visualizada aqui no conceito do verbo. Mas eu vou aproveitar para fazer um negócio com vocês. Eu vou aproveitar para fazer um desafio, tá? Um desafio. Eu vou colocar uma palavrinha, né? Eu vou colocar aqui um exemplo e vou fazer algumas perguntinhas. Responda. Mesmo se você estiver sozinho no seu quarto agora, responda. Crie esse hábito. Fale comigo, tá? De verdade. Finja que eu estou do teu lado. Então vamos lá. Se eu colocar assim, ó. Cantávamos. Vou fazer uma pergunta meio boba, tá? Meio boba. Quantas palavras tem aqui? Encantávamos. Aí tem gente que tá rindo, né? Como assim, Sidoca? Quantas palavras? Ora, tem uma. Mas você sabia que tem gente que responde mais de uma? Eu dei aula durante muitos anos em cursos presenciais, por diversas vezes. Alguns alunos respondiam 2, em várias vezes 4. Isso mesmo. Mas por quê? Porque eles conseguiam visualizar os valores semânticos e não prestaram atenção de fato na pergunta. Porque palavra, aqui só tem uma. Tem uma palavra. Só que esta palavra pode ser dividida em partes menores. Você se lembra que na nossa primeira aula eu falei de um camarada chamado morfema? Morfema, isso mesmo. Que era a menor unidade significativa de uma palavra. Então a palavra poderia ser dividida em partes menores. São morfemas. Então posso fazer isso aqui, ó. Cante, a, vá e mos. E não tem nada a ver com separação silábica, você já deve ter percebido. Então aqui eu tenho 4 morfemas. Aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema. Só que você conhece através de outros nomes mais tradicionais. Então vamos para os nomes tradicionais. Como é que é o nome deste primeiro morfema aqui? É radical ou... Esse ou que completa, né? Que confunde, né? Radical ou base significativa. E por que tem esse nome, gente? Vamos lá. Quando os gramáticos colocaram de radical, é claro que eles quiseram fazer uma analogia com a palavra raiz, porque radical significa raiz. E aí pensa comigo, o que é raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. Uma planta, uma árvore, só ficam em pé por conta da raiz. Agora, o que é a raiz para uma palavra? É a base de sua significação. Isso significa que eu poderia modificar qualquer outro morfema e eu ainda assim estaria falando sobre o verbo cantar. Então, por exemplo, se eu tirasse o vá e colocasse, sei lá, um RE, cantaremos, ainda assim seria sobre o verbo cantar. Mas e se eu tirar o cante e colocar um AM? Aí vai ficar amávamos. Então eu mudei a base da significação. Agora não é mais o verbo cantar, agora é o verbo amar. Mas vamos continuar aqui, ó. Esse azinho que aparece depois, ele é o que a gente chama de vogal temática. E a vogal temática, por incrível que pareça, tem 2 funções. Primeira, bem simples, serve de elo. Então vai fazer a ligação entre o radical e as desinências. Segunda função mais importante para nós, vai mostrar qual é o tipo de conjugação verbal que tem aqui. E nós temos apenas 3 conjugações verbais na língua portuguesa. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Quais são os verbos que vão entrar ali? Os gramáticos, quando estudaram os verbos, eles perceberam que dava para guardar em 3 gavetinhas. Isso mesmo, que eles dividiram em 3 conjugações. Pela ordem alfabética e pela incidência. Olha que loucura! Bateu!
Os verbos terminados em AR são maioria na língua portuguesa. Olha que interessante. Então aqui, ó, verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação. Verbos terminados em ER são verbos de segunda conjugação. Verbos terminados em IR são verbos de terceira conjugação. Só que aí é o seguinte, galera, a língua portuguesa, ela foi evoluindo. Ainda não temos verbos terminados em UR, mas nós já temos verbos terminados em OR, como é o caso do verbo por. E eu pergunto a vocês, o que eu vou fazer então com o verbo por? Eu vou criar uma quarta conjugação ou eu vou colocar na primeira, na segunda ou na terceira? Bem, eu não posso criar uma quarta conjugação porque não tem 3 conjugações verbais. Aliás, não tem 4 conjugações verbais, só tem 3. E aí eu vou colocar em qual? Primeira, segunda ou terceira? Eu vou colocar aqui, ó, na segunda. Caramba, por quê? Qual é a justificativa? Porque os verbos terminados em OR, não é só o verbo por não, todos, compor, propor, todos eles já foram terminados em ER. Então o verbo por já foi poer, o verbo compor já foi compoer, o verbo propor já foi propoer. Então onde é que ficava a vogal temática deles? Na letra E. É por isso que eles fazem parte da segunda conjugação. Mas e agora? Essa palavrinha aqui, ela é de qual conjugação? Ora, ela é da primeira conjugação, porque vem do verbo cantar. Agora vamos lá. Eu acabei de dizer que a vogal temática faz a ligação do radical às desinências. Então, obviamente, quem aparece depois da vogal temática são quem? As desinências. Quando aparecem duas, aparecem na seguinte ordem. Primeiro, a desinência modo temporal. Veja bem, tá? Para você não dar mole. DMT são as iniciais. Desinência modo temporal, tá? Aqui, ó, pronto. Eu consigo ver o retorno. Desinência modo temporal. Agora, depois eu tenho a desinência número pessoal. Desinência número pessoal. Chegou a tua vez. Responda sem me esperar. Cantávamos. Qual é o modo e o tempo de cantávamos? Caraca, nessa hora, irmão, numa turma presencial o cara fica mudo. Mas fica mudo só se ele não parar para analisar. Porque se ele parar para analisar, ele vai conseguir. Vamos lá. Por que tem gente que trava aqui? Porque o cara olha só para a palavra. E quando ele olha só para a palavra, ele não tem como fazer análise, porque não tem contexto. Então vamos tentar inseri-la dentro de um texto. Aí você vai falar, mas aí também vai ter um texto, Sidoca. Ora, na tua prova vai ter um texto. A gramática da tua prova é atrelada a um texto. Isso significa que se você tiver com alguma dificuldade na questão, volte ao texto para ver o ambiente maior, onde aquela palavra está inserida. Então, poderia ou não poderia dizer assim, ó, Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja? Claro que eu posso. E aí analisa comigo. Vamos pensar no modo primeiro. Ordem, fato ou possibilidade. Se eu estou dizendo Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, isso é uma ordem? Claro que não. Então vamos lá. É fato ou possibilidade? É fato. Então modo indicativo. Agora vamos pensar no tempo. Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja. Isso é passado, presente ou futuro? Ora, é passado. Mas eu fiz só uma vez? Não, eu fiz várias vezes. Então era uma rotina, era um processo rotineiro, era um processo contínuo, era um hábito. Então eu estou diante do famoso pretérito imperfeito do indicativo. Tem macete, Sidoca? Tem, mas é melhor entender. Porque já faz muito tempo que as bancas não ficam pedindo para você classificar. É claro, ainda acontece. Ó, classifica o verbo, pretérito imperfeito do indicativo. Acontece em concurso militar, acontece em concursos de bancas menores, mas os grandes concursos não fazem mais isso. Eles pedem um valor semântico para você identificar, por exemplo, que aqui é um tempo verbal no passado com um processo rotineiro, habitual ou contínuo. Ou então pede, para você classificar, assinalar dentre as opções, aquela que tem o mesmo tempo e o mesmo modo do verbo destacado no enunciado. E aí vale a pena ter um macetinho.
Verbos de primeira conjugação, quando apresentam a desinência vá, são pretéritos imperfeitos do indicativo. Então, ó, cantar, cantava, falar, falava, jogar, jogava, estudar, estudava. Veja que sempre vai mostrar um passado rotineiro, habitual, contínuo, tá? E a desinência número pessoal? Mole, 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 mole. Olha só. Cantávamos. Quem é que está cantando? Nós cantávamos. Então aqui eu estou diante da primeira pessoa do plural. Tranquilo? Belezinha? Vamos fazer aqui mais algumas questões. Por quê? Porque o ideal é teoria e questão, e essa dinâmica aqui tá gostosinha. Então aprenda aqui comigo, ó. Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho o sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Luiz Fernando Veríssimo. E aí vem a questão. As palavras destacadas acima são respectivamente. Quando pede respectivamente, pede a ordem. Ora, vamos olhar. Primeiro, esse alguém. O que é o alguém aqui? É um pronome. É um pronome indefinido, até porque eu não sei exatamente quem seria. Eu sei que é alguém, pronome indefinido. Depois, leves ruídos. Veja que leves indicam a característica dos ruídos. Então aqui eu tenho um adjetivo. Depois, espiando tranquilamente. Era o modo como ele estava espiando. Então é um advérbio de modo. Quando eu olho para as alternativas, gabarito letra A, pronome, adjetivo, advérbio. Veja que tem sempre um gabaritinho aqui agora comentado, o foco está demais, hein? Vamos lá, ó. Olha a próxima aqui, um texto do Carlos Drummond de Andrade. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Veja que o mundo é grande é o título. E que depois nós temos versos que finalizam períodos num ponto. Mas depois do cabe não é algo interrompido. O mundo é grande e cabe onde? Nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. E aí vem a questão e diz assim: neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas. O que seria isso? Repetição. Como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de. Tá falando desse ezinho aqui, ó. Desse ezinho aqui. Veja que nós temos uma ideia de oposição. Porque a oposição é a quebra da lógica. O mundo é grande e ainda assim cabe nesta janela. O mundo é grande, mas cabe nesta janela. O mundo é grande, porém cabe nesta janela. O mundo é grande, todavia cabe nesta janela. O mundo é grande, contudo cabe nessa janela. O mundo é grande, entretanto cabe nessa janela. Mesmo sendo grande, cabe na janela. Então aqui, ó, valor de oposição. Depois, vamos para o próximo bloco, tá? E aí, vocês? Vamos! Vem aqui, galera, ó. Agora nós vamos falar das 4 classes invariáveis, ok? E aí, nós temos 4 classes. O que é mais fácil gravar? 4 classes ou 6 classes?
pela lógica, 4 classes é mais fácil gravar. Então, com uma palavrinha, a gente vai decorar as 4 classes invariáveis. Veja bem a palavrinha que eu vou colocar aqui, ó. E a sigla, né? IPCA. Quando eu era mais jovem, eu era mais abusado, colocava uma outra sigla, uma outra palavrinha. Mas hoje eu não faço mais isso não, porque agora eu sou um menino de Deus. Sempre fui, né? Mas vem aqui comigo, ó. IPCA, importante para concurso abençoado. E aqui eu tenho interjeição, preposição, conjunção e advérbio. Elas são importantes? Demasiadamente importantes. Vamos entender para que serve cada uma delas, tá? Vamos lá. Para que serve a interjeição? Para expressar sentimentos. Quaisquer tipos de sentimentos. De medo, de paixão, de dor e por aí vai. Agora, isso é galho fraco na prova, mas pode cair? Pode. Mais ou menos como? Um textinho assim, ó. Mariana cortava legumes para fazer uma maionese, quando de repente tacou a faca no seu dedo e gritou: "Ai!" Qual sentimento externalizado por Mariana? Resposta: dor. É só analisar o contexto. E cabe salientar que a interjeição sempre virá acompanhada de um ponto de exclamação. Agora, continuando aqui, ó. Preposição. Para que servem as preposições? Serve para ligar palavras. Quaisquer palavras, tá? E é o seguinte, eu sei que você talvez ainda não tenha decorado as preposições, mas você tem que decorar as preposições. Só que nós vamos ter um momento depois, com mais tranquilidade, para dar atenção às preposições e às conjunções. Sabe por quê? Porque elas são responsáveis pela coesão sequencial, que é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Então, como é algo muito importante, no decorrer aqui do nosso curso, nós vamos ter um momento só para essas classes gramaticais, para as preposições e principalmente para as conjunções, que servem para ligar orações e palavras de mesma função sintática. Mas eu já te adianto, a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Ela vai cair na tua prova e com força. Por que com força? Porque quando você domina a conjunção, você não acerta só o valor semântico de uma conjunção. Você acerta a classificação de oração, você acerta a questão de pontuação, você acerta a questão de colocação pronominal, você acerta a questão de reescrituras de frases, você acerta a questão de interpretação, fora quando tem redação. Como é que você vai fazer uma questão de redação se você não domina a conjunção? Eu sei que ainda não é o momento, mas eu vou aproveitar para mostrar umas coisinhas aqui interessantes para vocês. Primeiro, em relação à preposição. Vamos lá. Preposições. Nós temos 18 preposições essenciais. Eu tenho que decorar? Tenho que decorar. Por que eu tenho que decorar? Porque na hora que você for estudar transitividade verbal, para diferenciar o objeto direto do objeto indireto, você vai ter que saber o que é uma preposição. Quando você for estudar regência, você vai ter que saber o que é uma preposição, tanto para regência verbal quanto para regência nominal. Quando você for fazer questões de análise sintática, você vai ter que saber o que é uma preposição. Então você vai ter que identificar a preposição. E ela pode ser dominada assim, ó.
a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, sem, sobre, trás. Aqui tem uma brincadeirinha. Veja que eu repeti o sem e repeti o trás para fazer uma musiquinha que com certeza você já viu. Essa musiquinha, cara, é porque talvez você não lembre, mas todos os professores de educação fundamental, todos, eles cantaram essa musiquinha para você, todos. E digo mais, era no ritmo da música Escravos de Jó. Sabe aquela música? Escravos de Jó jogavam caxangá, sabe? Então é assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, trás. Tem até um refrão, né? 2 vezes aqui esse sem, sobre, trás. E isso aqui, além de ser importante para a identificação do objeto direto, objeto indireto, regência verbal, regência nominal, como eu disse a vocês, cai para análise semântica. Então o camarada vem aqui e destaca a preposição com. Qual vai ser o valor semântico da preposição com? Sei lá. Ela não é tão forte quanto a conjunção. Ela não tem um valor semântico nela. Ela tem um valor semântico no contexto do qual ela faz parte. Então eu tenho que analisar o texto. Então se estiver assim, ó, Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja. Pedro saiu na companhia de Paulo para tomar uma cerveja. Então é valor semântico de companhia. Agora, se eu disser o Pedro feriu Paulo com a faca, faca é um instrumento. Então valor semântico de instrumento. Tá vendo como é que é fácil? Outra coisa, crase. Você tem que saber identificar a preposição a, porque a crase ocorre diante da preposição a. Aí você vai falar assim para mim, mas também diante da preposição até, quando eu uso a locução prepositiva até a, em que o a é uma preposição. E diante das outras preposições, nem corre o risco de ter crase. Então eu digo, a loja fechará após as 22 horas. Não tem como ter crase, porque diante da preposição após não tem crase. Só tem crase com a preposição a. E pode ter uma crase facultativa com o até, porque eu posso usar a locução prepositiva até a. Fora que tem gente que acha que perante é substantivo, ou que é um verbo, sei lá. Tem crase diante da palavra perante, não é? Fiquei perante a menina. Troca menina por menino. Fiquei perante o menino. Perante já é a preposição. O a de fiquei perante a menina vai ser um artigo. Então tá vendo como é importante dominar as preposições? Eu aqui só fiz uma brincadeira com vocês. Mais adiante, numa próxima aula, eu vou aprofundar isso aqui pra valer, tá? Agora, antes de fazer uma brincadeira aqui com a conjunção também, eu vou fazer algumas questões e depois eu vou falar um pouco melhor sobre a conjunção. Então se liga aqui, ó. Tem bocas que murmuram preces, a sequência morfológica é. Então se é uma sequência morfológica, é primeiro tem, segundo bocas, depois o que, depois murmuram e depois preces. Aqui vale comentar uma parada sobre o tem, porque eu sei que tem gente que gostaria de colocar um acento circunflexo aqui, mas não pode, tá? Você vai colocar o acento circunflexo no verbo ter quando ele estiver na terceira pessoa do plural, se ele for utilizado no sentido de possuir. Então eu coloco assim, ó. Ele tem medo. Beleza, tá certa a frase. Mas se eu colocar eles têm medo, do jeito que aqui está agora, está errada. Por quê? Porque o sujeito é o vocábulo eles. O termo eles se encontra no plural. Eu tenho que deixar o verbo no plural também. E eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. Eu tenho que colocar alguma coisa para diferenciar, que vai ser o acento circunflexo, que é uma das marcas de pluralização na língua portuguesa. Aí você vai falar, então por que
na frase tem bocas, eu não vou usar o acento circunflexo, porque o verbo ter ali foi empregado no lugar do verbo haver. Para ser mais formal o texto, eu colocaria há bocas que murmuram preces, com o verbo haver, o famoso A com H. Mas o avaliador ele precisa necessariamente utilizar uma estrutura formal padrão culta, completa assim? Não. Ele pode pegar um trecho que tem alguma nuance de informalidade e ainda assim cobrar aspectos gramaticais. Essa frase aqui eu poderia torná-la de acordo, mais de acordo com o padrão culto da língua, tirando tem e colocando o a, tirando o verbo ter e colocando o verbo haver. Mas não é isso que a questão está fazendo. O tem já está ali. Mas por que ele não está com acento circunflexo então, Sidoca? Porque ele funciona como se fosse o verbo haver. Ele caracteriza uma oração sem sujeito. Tanto que bocas para o verbo ter seria um objeto direto. Eu sei que é uma informação pesada, mas eu precisava te dar só para você não ficar com caramiola. Por que não tem ali um acento circunflexo? E aí veja, tem é verbo, obviamente. Bocas é um substantivo, isso é muito fácil. O que vai provocar uma dúvida? Então deixa quieto. Murmuram é verbo e preces é um substantivo. Caramba, então eu vou aqui eliminar algumas estruturas. Vou eliminar quem? Eu vou eliminar a letra C, eu vou eliminar a letra D e eu vou eliminar a letra E. Eu vou ficar na dúvida entre as letras A e B. E a dúvida vai bater entre pronome relativo e conjunção integrante. E aí você sabe que o pronome relativo obrigatoriamente faz referência a um termo anterior. Obrigatoriamente ele faz referência a um termo anterior. Nós vamos mais adiante estudar melhor ainda o pronome relativo? Vamos. Mas eu já estou te dizendo que ele faz referência a um termo anterior. E na escola a gente aprende um macete, que é trocar o que por o qual ou a qual. Se você conseguir, é pronome relativo. Só que eu particularmente detesto. Você sabe que eu dou aula, aliás, dei aula durante muitos anos para crianças. Muitos anos. E se eu falar para uma criança de 11 anos, filho, vou te dar aqui 50 frases, você vai substituir o que por o qual quando for possível. Só que só dá para fazer em 10. Ele vai fazer nas 50. É uma parada inacreditável. Então, se não funciona para um menino de 11 anos, não funciona para você que está há 15 anos sem estudar a língua portuguesa, para você que sempre teve uma dificuldade absurda, não vai funcionar. Se não funciona para ele, vai funcionar para você por quê? Não funciona. É ruim. Mas para mim sempre funcionou, Sidoca. Parabéns. Para você funciona, mas não funciona para um monte de gente. Agora, tem um macete que é legal e funciona para todo mundo, que é o macete da conjunção integrante. Então, se eu consigo pegar o que e toda a oração da qual ele faz parte e troco pela palavra isso, eu percebo tudo que tem ali. Eu percebo que tem um O de oração, eu percebo que tem um S de subordinada, eu percebo que tem um outro S de substantiva e eu percebo que tem um I de conjunção integrante. Mais adiante, principalmente na hora das orações subordinadas, nós vamos estudar isso aqui com mais afinco. Mas agora eu te digo uma coisa, para o pronome relativo não precisa nem de macete, é só ver se ele está fazendo ou não está fazendo referência a um termo anterior. Veja só, quem é que murmura preces? Ora, as bocas, está fazendo referência a termo anterior, é pronome relativo. Outra coisa, quando não funciona o macete do isso, é porque não é conjunção integrante, provavelmente é um pronome relativo. Faria algum sentido dizer tem bocas isso? Para a frase que está aqui, nenhum. Então, com certeza, é um pronome relativo, gabarito letra A. Depois, aponte a opção em que muito é pronome indefinido. Meus amores, neste momento, eu vou precisar falar aqui, sobre o advérbio. Depois eu volto para dar uma pincelada aqui na conjunção, mas eu vou precisar falar do advérbio. Por quê? Porque o advérbio,
Ele indica circunstância, ele serve para indicar circunstância. Quaisquer tipos de circunstância, tá? De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar circunstância, ele serve para modificar outras classes gramaticais, tais como o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. E a palavrinha mais perigosa que a gente tem na prova, nesse aspecto aqui, é a palavrinha muito ou a palavrinha bastante. Por quê? Porque da mesma forma que o muito, o bastante, essas duas palavras, a priori, têm duas classes gramaticais. Ou funcionam como advérbio, sendo assim invariáveis, eu vou usar muito e não vou conseguir usar muitos, não vou conseguir usar muita, eu vou usar muito. E bastante também, não vou conseguir colocar bastantes, eu só vou colocar bastante no singular, é invariável. Só que também podem funcionar como um pronome indefinido, assim como a nossa questão aqui agora acabou de mencionar. E muitos pecam porque vão tentar fazer pelo aspecto semântico. Ah, indicou intensidade é advérbio. Só que o pronome também pode trazer essa alcunha da intensidade. Então a melhor coisa aqui é se apegar à estrutura. Veja, a gente acabou de ver que o advérbio modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, para que essas palavras funcionem como advérbios, elas devem estar ligadas, respectivamente, a adjetivos, a verbos ou a advérbios. E o pronome indefinido? Ora, muito fácil. Se é pronome, está ligado a quem? Ao nome. E quem é o nome? É o substantivo. Eu preciso decorar tudo isso? Não. Basta eu buscar o substantivo. Porque se estiver ligado ao substantivo, vai ser pronome. E aí como é que vai funcionar? Vai ficar obrigatoriamente no plural? Não. É variável, mas vai respeitar o substantivo. Então, se o substantivo estiver no singular, o pronome vai ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o pronome vai ficar no plural. Vamos ver na prática. Eu coloco assim, ó. Os meus alunos fizeram pontinho, pontinho, exercícios. E isso os deixou pontinho, pontinho, preparados. Há um macetinho que você pode usar aqui, mas eu nem recomendo o macetinho. Mas se você quiser, eu te dou um macetinho, tá? O numeral, agora, através de um número, ele vai poder servir para um macete. Porque se eu consigo colocar um número na lacuna, eu tenho uma palavra variável, exatamente por conta dessa variação, multiplicidade. Agora, se eu não consigo colocar um número, eu tenho um termo que é invariável. E eu vou usar o número 300 do filme do Rodrigo Santoro. Se eu consigo colocar o número 300, eu estou diante de um pronome indefinido. Se eu não consigo colocar o número 300, eu estou diante de um advérbio. Pode até fazer com macete, ó. Os meus alunos fizeram 300 exercícios. Cabe colocar aqui 300? Cabe. Então eu posso dizer que eles fizeram muitos exercícios, que eles fizeram bastantes exercícios. Agora depois, dá para dizer que isso os deixou 300 preparados? Não, não rolou, né? Então agora obrigatoriamente vai ficar no singular. Muito e bastante. Vamos fazer a prova dos 9? Vamos lá. A primeira lacuna está ligada com a palavra exercícios. Qual é a classe gramatical de exercícios? Substantivo. Então, obviamente, aqui é um pronome indefinido. E isso significa que respeita o substantivo. Então, se o substantivo estivesse no singular, o pronome ficaria no singular. Como o substantivo se encontra no plural, o pronome ficou no plural. E embaixo, essa lacuna está ligada à palavra preparados. Qual é a classe gramatical da palavra preparados? É adjetivo.
E quando está ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, significa que nós estamos diante de um advérbio, que é uma palavra invariável. E aí, com isso, meus amores, ficou fácil fazer essa questão. Eu quero muito, que é pronome indefinido. Então tem que estar ligado a quem? Ao nome, que é o substantivo. Letra A, o soldado amarelo falava muito bem. Ele não só falava bem, ele falava muito bem. Então aqui está ligado a palavra bem, que é um advérbio. Então significa que o muito aqui também é um advérbio. Letra B, havia muito bichinho ruim. Ou seja, não só tinha bichinho, tinha muito bichinho ruim. Então esse muito está ligado a bichinho, que é substantivo. Opa, se está ligado a substantivo, é pronome indefinido. Tanto que se eu colocar bichinhos, vai ficar havia muitos bichinhos ruins. Então, gabarito B de bola. Fabiano era muito desconfiado. Muito está ligado a desconfiado, que é adjetivo. Então, significa que muito é advérbio. Letra D. Fabiano vacilava muito para tomar decisão. Muito está ligado a vacilava, que é verbo. Está ligado a verbo, é um advérbio. E letra E. Muito eficiente era o soldado amarelo. Ele não era só eficiente, ele era muito eficiente. Muito está ligado a eficiente, que é adjetivo. Então, muito aqui é um advérbio. E aí? Essa questão é boa. Ela pode cair na tua prova com certeza, tá, meus amores? Agora, vou dar um intervalinho aqui rápido, né? Então volta aqui comigo que a gente vai pegar agora uma etapa final aqui para fazer umas questões e para eu dar uma pincelada rápida em conjunção. Então se liga só. Lembra que eu falei que ia dar uma pincelada rápida em conjunção? Olha só essa frase aqui, ó. Maria, embora seja jovem, vírgula, dirige muito bem. Eu disse que conjunção é muito importante e você precisa decorar. Depois eu vou te ensinar estratégias para isso, nós vamos ter uma aula com mais atenção para isso, mas eu já quero te mostrar a importância. Tá vendo aqui esse embora? Se você já estudou alguma vez na vida, você sabe que o embora é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Caramba, se eu identifiquei isso, eu já sei que essa estrutura, embora seja jovem, é uma oração subordinada adverbial concessiva. E se eu disse que ela é subordinada, é porque a outra que sobrou é o quê? Principal. Então, Maria dirige muito bem é uma oração principal. Não são duas orações principais não, tá? Pelo amor de Deus, até porque só tem um verbo, tá? É uma oração principal. Só que a subordinada ficou intercalada, ficou no meio da principal. Isso aqui era o maior medo dos alunos na escola. Meus alunos morriam de medo. Meu Deus, como é que eu vou classificar as orações? Ainda mais as orações subordinadas, é difícil demais. Caramba, identifiquei a conjunção e já classifiquei as orações. Só por ter identificado a conjunção. Agora vamos lá, vamos adiante. Vou fazer uma questão de pontuação. Mais adiante a gente vai estudar pontuação para valer. Mas aqui agora eu vou te dar uma informação pertinente. Quando a gente tem uma oração principal, uma oração subordinada adverbial, na ordem direta, a gente pode colocar entre elas uma vírgula facultativa. Então, se a frase fosse Maria dirige muito bem, vírgula, embora seja jovem, esta vírgula seria facultativa. A sua retirada não atribuiria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Agora, se eu inverter, se eu tirar a oração subordinada adverbial do final e colocar ou no início ou intercalada, a vírgula é obrigatória. Então, se a frase fosse, embora seja jovem, vírgula, Maria dirige muito bem, eu teria uma vírgula obrigatória. Aqui eu tenho duas vírgulas obrigatórias. Então, a retirada de qualquer uma delas aqui, ó, já vai atribuir o quê? Um prejuízo gramatical. Vou além, vou fazer uma questão de interpretação. Infere-se, isso mesmo. Eu posso ou não posso inferir que para o autor deste texto o jovem dirige mal? É claro que posso. Porque se não tivesse esse julgo de valor, a frase seria apenas Maria dirige muito bem. Mas quando eu digo
embora seja jovem, a conjunção embora é uma conjunção que minimiza o argumento, deixa o argumento fraco. Então eu minimizo o fato de a Maria ser jovem para enfatizar o fato de ela dirigir muito bem. Então, no fim das contas, não importa que ela seja jovem, o que importa é que ela dirige muito bem. Mas, para o autor do texto, ele mostra que mesmo a Maria sendo jovem, embora a Maria seja jovem, mesmo que ela seja jovem, conquanto ela seja jovem, malgrado ela seja jovem, ainda assim ela é capaz de dirigir muito bem. Então ele mostra que ser jovem, neste aspecto, é um valor negativo para ele. Ele mostra que para ele o jovem dirige mal e que mesmo a Maria sendo jovem, ela dirige muito bem. Isso foi só para te mostrar a importância da conjunção, tá? Mas futuramente, aqui neste mesmo curso, nós vamos aprofundar isso com muita calma, tá? Então vem aqui comigo, ó. Olha só essa questão. O segmento retirado dos pensamentos anteriores, que mostra o vocábulo que, com a classe de pronome relativo, ou seja, em substituição a um termo anterior, corretamente indicado é. Então veja que a gente tem aqui o que nas estruturas e nós vamos ter um antecedente indicado pela questão. E a gente vai marcar o que foi corretamente indicado. Então vamos lá. Letra A. Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. Vamos lá. Primeiro que ele está dizendo que o antecedente é a palavra força e aqui nem é pronome relativo. Aqui é uma conjunção comparativa. Um boletim de voto tem mais força do que um tiro de espingarda. Eu até poderia colocar o do, que seria uma expressão expletiva, que seria uma partícula expletiva, porque eu poderia retirar, né, uma partícula expletiva ou de realce. Mas este que aqui é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa, porque está rolando aqui uma comparação. Letra B. O que chamamos democracia começa a assemelhar-se tristemente ao pano solene. Está dizendo que o antecedente é o "o", e de fato é. Este "o", por sinal, é um pronome demonstrativo que corresponde àquilo que chamamos democracia. Esse que está fazendo referência ao termo anterior e, obviamente, por isso ele funciona como um pronome relativo. E o antecedente, de fato, é o "o", portanto, gabarito certo. Letra C. O grande problema do nosso sistema é isso. Então, aqui, se eu conseguir colocar o isso, esse que é uma conjunção integrante. Depois, a maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país é isso. Então, conseguir substituir pela palavra isso é uma conjunção integrante. Detalhe, essa estrutura é que aqui, às vezes pode funcionar até como uma expressão expletiva. Então, provavelmente, a pessoa, né, na hora desligada, não por não saber, desligada, ela pode é uma partícula expletiva, mas ela ia acertar. Porque ela não ia achar que de forma alguma um pronome relativo. E na letra E, assemelhar-se tristemente ao pano solene cobre a urna onde está apodrecendo o cadáver. Bem, está dizendo que o antecedente é urna. De fato, aqui é um pronome relativo, mas não faz referência à urna. A urna apareceu depois. Pronome relativo faz referência a termo anterior, faz referência ao pano solene aqui. Então, gabarito B de bola, tá? E a nossa última questão, isso mesmo, nossa última questão de hoje. Também pode evitar-se a repetição de palavras idênticas, substituindo a segunda ocorrência do vocábulo por um pronome demonstrativo. A frase abaixo em que isso foi feito de forma adequada é... Vamos lá, gente, de forma bem objetiva. Amazonas, primeiro que apareceu, e Sergipe, segundo. São estados brasileiros. Este tem enorme território e aquele pequeno. Aqui entra a questão do pronome demonstrativo para processo distributivo. E eu não posso fazer referência a 3 termos anteriores usando pronomes demonstrativos. Eu não posso fazer este, esse e aquele. Eu só posso usar 2.
Então o elemento intermediário, esse, ele some. Então eu só fico só com este e com aquele. O este fazendo referência ao mais próximo e o aquele fazendo referência ao mais distante. Aí essa alternativa ela parece correta, só que peraí, ela exige um conhecimento de mundo. Porque na hora que coloca este, seria Sergipe e aquele seria Amazonas. Então está dizendo que Sergipe tem um enorme território e que Amazonas tem um território pequeno? Não pode, né? Pelo nosso conhecimento de mundo, pelo nosso conhecimento geográfico, sabemos que a Amazônia, o Amazonas é grande e que Sergipe é pequenininho. Então, por isso, essa questão está errada. Aqui deveria ser aquele e este. Beleza? Depois, meu carro é mais elegante que esse que você está comprando. Aqui a gente tem no processo espacial. Num ato de comunicação, você já sabe, tem o emissor e tem o receptor. Então, se eu vou falar de um elemento que está dentro dessa estrutura de texto, este elemento pode estar próximo do emissor, próximo do interlocutor ou distante de ambos. Então, vou falar sobre esta caneta. Eu digo, ó, esta caneta é preta, tá comigo. Agora, segura para mim, por favor. Eu sei que você esticou a mão, eu sei. Eu vou dizer agora nas suas mãos assim, ó, essa caneta é preta. Então, comigo esta e com você essa. E se eu jogar longe, eu vou dizer aquela caneta é preta. E aí, veja, meu carro é mais elegante que esse que você está comprando. Opa! Tá ou não tá ok essa daqui? Tá, porque se você está comprando, o carro está perto de quem? Está perto de você. Então, esse aqui tá ok. Gabarito letra B. Letra C. Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele em minhas mãos é mais justo. Pera aí, se está nas minhas mãos, é este. Então aqui, ó, mas este em minhas mãos é mais justo. Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram violentos. Não, mas esses jogos nunca foram violentos. Letra E. O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele que agora matou mais gente, não. Aqui é uma questão temporal. Se está acontecendo, se é o tempo em vigor, é o este. O esse é para passado e futuro próximos e o aquele para passado e futuro distante. Normalmente em prova vem mais passado, mas saiba que o esse é para o próximo e o aquele é para o distante. Mas, pô, como é que eu vou definir um tempo próximo e um tempo distante? Isso é muito subjetivo. A gente faz pelo bom senso pelas décadas, porque a gente define as gerações pelas décadas. Então, até 10 anos é próximo. Passou de 10 anos, a gente já julga distante. Então, por exemplo, Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu digo, este ano é ano de Copa, porque a Copa vai acontecer agora, neste ano. Agora, se eu for falar de uma Copa recente, Copa de 2018, aí eu digo, ó, esse ano marcou a apresentação regular da seleção brasileira. Agora eu vou falar de uma Copa muito distante, da Copa de 1950, o famoso Maracanaço. Aí eu digo, aquele ano marcou a primeira grande tristeza brasileira em Copas. Pronto. E aqui ele está falando do que está acontecendo agora. Então é este. Então com isso, gabarito letra B de Botsuana, tá? Tá aqui os gabaritinhos, tudo bonitinho e uma mensagem final pra gente, ó. Não deixe que nada te desanime, pois até mesmo um pé na bunda te empurra para frente. É isso aí, ó. Só vai. E pronto. Ah, mas tá difícil. Tá difícil para todo mundo, caramba. Você respira? Você consegue comer? Você consegue beber água? Beber um suco? Ou você precisa que alguém te alimente? Você se alimenta sozinho? Você anda sozinho? Caramba, que desculpa que você tem? Que desculpa que você tem? Nenhuma. Então, só vai. Só vai. Nada é mais pesado do que a gente possa carregar. Se não é bênção, é lição. Pode ter certeza. Tudo serve de aprendizado. O tombo serve para a gente aprender. A dor serve para a gente aprender. O erro serve para a gente aprender.
A reprovação serve para a gente aprender. Nós nos tornamos pessoas melhores e mais maduras com as derrotas. Isso é fato. Então, meus amores, espero ter contribuído hoje significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo, fui!